Eu sou o professor Sérgio Donato, do Instituto Federal Baiano Campus Guanambi, e farei uma apresentação sobre os aspectos ecofisiológicos e de manejo da palma forrageira. Nesta parte 3, a abordagem será concentrada no manejo. Para definirmos de forma adequada as estratégias de manejo que proporcionem o alcance de alta produtividade na palma forrageira, como em qualquer cultivo, temos que conhecer o ambiente, quanto a seus recursos solo e clima, quais os fatores ou qual o fator que mais limita a produtividade naquele ambiente, para definirmos de forma melhor a cultivar a ser utilizada, as estratégias de manejo com adubação, com o uso da irrigação ou não, tudo isso dentro de uma visão integrada, holística, que considere o ambiente solo, o ambiente clima, os organismos, mas acima de tudo, quem é o tomador de decisão, que é o agricultor, o homem agricultor, e os seus aspectos socioeconômicos, os seus saberes. A abordagem dessa apresentação se concentrará inicialmente numa discussão dos fatores que determinam a produtividade de um agroecossistema, o conceito de relação fonte-dreno e sua aplicabilidade para a escolha de mudas no momento do plantio e para a definição da intensidade de corte no momento da colheita, o manejo para alta produtividade de matéria seca e de água, envolvendo aí principalmente adubação e irrigação. O que determina a expressão da produtividade de um agroecossistema? As interrelações dos fatores edafoclimáticos que constituem os agroecossistemas, o sistema de produção, que são as estratégias de manejo, o homem e os seus saberes e o genótipo da planta. O colega Laudiceio Matos, na sua tese de doutorado, estudou a participação percentual dos fatores do ambiente, constituído aí pelo clima e solos, do sistema de produção, que é determinado pelo homem agricultor, e as suas práticas de adubação, irrigação, definição de espaçamento, controle de plantas daninhas, e o sistema de colheita, particularmente a intensidade de corte. A biologia da planta, constituída principalmente pelo genótipo e as suas características estruturais, de adaptação, de longevidade, de tolerância a condições ambientais estressantes. Você tem, por exemplo, a palma gigante, a palma orelha de elefante mexicano e a palma miúda ou doce, que possuem características de adaptabilidade ambiental diferentes e também de produtividade e qualidade da forragem. Então, esses fatores, ambiente, sistema de produção e a biologia da planta, determinam a expressão da produtividade e da qualidade bromatológica dessa forragem. O colega, nos seus estudos de doutorado, determinou qual a participação percentual do sistema de produção, do ambiente e da biologia da planta na determinação da produtividade e da qualidade da forragem. Para tanto, ele estudou na nossa região, aqui em Guanambi, alguns municípios próximos, ambientes contrastantes, com fertilidade diferente, com altitude diferente. Ele estudou 5 ambientes e 4 sistemas de produção dentro de cada ambiente para chegar à definição dessa participação percentual. Esse esquema representativo das interrelações foi proposto por ele após esse estudo. Os solos, como observamos hoje nas paisagens de ocorrência, é resultante dos fatores de formação, clima e organismos atuando sobre o material de origem, que é a rocha, ao longo do tempo num determinado relevo, e dos processos de formação, intemperismo, adição, remoção, transformação e translocação. Disso resulta uma grande heterogeneidade de solos nos diferentes ambientes do semiárido brasileiro. Podemos ter solos com fertilidade elevada, como os neossolos flúvicos, eutróficos,
das margens dos rios secos, formados pelo processo predominantemente de adição, cambissolos eutróficos, latossolos amarelos distróficos, argissolos, latossolos vermelho-amarelos, neossolos quartzarênicos distróficos. Todos esses ambientes e todas essas classes de solo são bastante diferentes, são bastante contrastantes quanto à profundidade, a capacidade de armazenamento de água e de nutrientes, a fertilidade dos solos, o teor de matéria orgânica, a população microbiana. Então diferem bastante quanto às suas características químicas, físicas e biológicas. A capacidade do solo fornecer nutrientes ou suprir nutrientes às plantas é dependente também da radiação, da água, da temperatura, do arejamento do solo, da erosão. Esses fatores e outros, como a compactação, a presença de micro-organismos, vão determinar um maior ou menor fluxo de nutrientes, que pode possibilitar uma maior absorção de nutrientes pelas plantas em determinados solos, ou uma maior adsorção de nutrientes pelo solo em outros ambientes. Assim, cada solo diferente requer manejo diferente, requer estratégias de fertilização diferente para que possamos alcançar uma produtividade elevada com a palma. Isso, em síntese, ambientes diferentes requerem manejos diferentes. Por isso, temos que conhecer bastante o solo onde estamos trabalhando para implantar um determinado palmal, para que assim possamos definir as estratégias mais ajustadas, mais refinadas para o alcance de altas produtividades. Assim, os solos com maior fertilidade, dito eutróficos, ou com menor fertilidade, dito distróficos, vão influenciar a produtividade da palma forrageira. Do mesmo modo, o clima, que é influenciado pelo relevo, vai determinar a expressão da produtividade da palma forrageira. Analisando esta situação regional em que temos os municípios de Guanambi, Seraíma e Morrinhos, localizados no município de Guanambi, Maniaçu, localizado no município de Caetité, uma região do Baixio, no município de Riacho de Santana, e a região do Iuiú. Aqui está o São Francisco, o Rio São Francisco, à esquerda, e nós conseguimos observar diferentes altitudes nessa região do Iuiú. Predomina solos de fertilidade mais elevada e uma altitude de 507 metros. Nesta região do Baixio, menor altitude, cerca de 480 metros aqui, 482. Na região de Guanambi, Seraíma, 542 metros. Morrinhos, uma altitude maior, 843 metros. E aqui em Maniaçu, no município de Caetité, uma altitude mais elevada, 936 metros. Essas altitudes, os relevos com posições mais altas das paisagens vão determinar climas aqui mais amenos para Maniaçu, com temperaturas mais amenas. Então, independentemente da fertilidade dos solos desses ambientes, apenas a variação do clima pode influenciar a produtividade. A palma é originada de ambientes semiáridos, porém com temperatura mais amenas, ambientes de altas altitudes, bem mais elevadas do que 936 metros, por exemplo. Mas aqui, essa altitude já favorece mais a temperatura mais amena do que as demais, praticamente é o dobro dessas outras altitudes menores aqui do Baixio e do Iuiú. Então é um fator que por si influencia a produtividade. Se analisarmos essa tabela com dados de temperatura média, por exemplo, da região de Caetité, que está numa posição mais alta da paisagem, a temperatura média anual é menor, e isso pode determinar um conforto térmico
melhor para a expressão da produtividade da palma forrageira. É lógico que a gente sempre deve fazer uma análise em conjunto dos fatores solo e clima, as condições do sítio. O que mais limita a produtividade de um agroecossistema? Nos slides anteriores, discutimos a influência dos solos e do clima na expressão da produtividade da palma forrageira. Na nossa região, observamos que relevos com maior altitude situam-se mais próximo ao espiaço e, por si, essa condição de maior altitude pode determinar uma temperatura mais amena e favorecer uma melhor expressão da produtividade da palma. Por outro lado, em ambientes em direção ao Rio São Francisco, com menor altitude, contudo com maior fertilidade natural dos solos, caso do Vale do Iuí, podem também influenciar a expressão de melhor produtividade da palma. Logicamente, os fatores têm que ser considerados no todo. Mas o que mais limita a produtividade de um agroecossistema? Voltando à nossa pergunta. Quando observamos aqui esse barril, uma representação didática da lei de Liebig, a lei de mínimo, né, do Justo von Liebig, de 1840, o que quer dizer esse barril? É que o fator que está no mínimo é o que mais limita a produtividade. Essa é a lei do mínimo. Esse fator pode ser déficit hídrico, pode ser um problema de temperatura mais elevada, déficit de pressão de vapor, excesso de radiação, problema biótico, como patógenos, disponibilidade de nutrientes, ou mesmo disciplina em serviços, métodos e processos, e aqui envolve o homem. Para trabalharmos em determinados ambientes e responder com maior exatidão as perguntas que hoje surgem com uma velocidade muito grande sobre o que está acontecendo com uma determinada planta naquele ambiente, está crescendo mais ou menos, está com sintoma X ou Y, a gente tem que conhecer o ambiente, conhecer a espécie, seja o opuntia, a nopalea, a cultivar, se está trabalhando, e dentro da condição ambiental, identificarmos o que mais limita a produtividade. Só com esse diagnóstico correto, conseguiremos propor soluções e estratégias para o aumento da produtividade. Isso pode ser melhorado com conhecimento científico, com ferramentas tecnológicas hoje disponíveis para melhorar a eficiência operacional dos cultivos. Então, essa integração de conhecimento e ferramentas associadas a um correto diagnóstico do problema real que esteja limitando a produtividade em determinado ambiente, nos ajudará a, de fato, propor soluções para que as produtividades potenciais das cultivares, seja ela uma orelha de elefante mexicano, uma gigante, uma miúda ou qualquer outra, seja atingida. Qual a importância da compreensão do conceito de relação fonte-dreno para o manejo das culturas visando alta produtividade? Esse conceito nasceu com o cientista Salisbury e Ross em 1969. Dá uma ideia de compartimentalização entre órgãos do vegetal. É uma ideia dinâmica, pois pode haver alternância entre órgãos, ora como fonte, ora como dreno, dentro do desenvolvimento fenológico do cultivo. Normalmente, a fonte é quem produz e acumula carboidratos. Em plantas normais, as folhas, quer dizer, os órgãos fotossintetizantes, embora possa haver fotossíntese de outros órgãos que não folhas e até de frutos. No caso das cactáceas, o cladódio mãe. O dreno é quem consome os cladódios jovens, cladódios em crescimento, raízes e frutos. A gente vai utilizar esse conceito de forma aplicada tanto na definição da intensidade de corte, ou seja, na colheita, quanto na definição do material de plantio, em função da sua maior reserva, o que pode assegurar
um melhor pegamento e crescimento e desenvolvimento dos cladódios jovens originado daquele cladódio mãe. Aqui temos uma situação de uma área de palma irrigada, cujo corte ou colheita foi realizada com 12 meses após o plantio, sendo o corte realizado deixando apenas o cladódio mãe. Então, primeiramente falaremos sobre a intensidade de corte. Pode-se cortar a palma ou colher a palma deixando o cladódio mãe, deixando o cladódio mãe e cladódios primários, ou, além dos primários, cladódios secundários. Quanto maior a reserva que deixarmos aqui, constituída por cladódio mãe, por cladódios primários e até secundários, maior a condição de suprimento dessa reserva para os cladódios jovens, que serão drenos, enquanto o material que permanecer aqui após o corte é considerado a fonte. Então, em sistemas irrigados ou sistema de sequeiro, podemos definir o tipo de corte, deixando maior ou menor reserva. Aqui a brotação após o corte realizado na junção em área irrigada e adubada e cortado, deixando remanescente apenas o cladódio mãe. 12 meses de idade para efetivar o corte. Aqui nós temos uma outra situação em que foi deixado o cladódio mãe e cladódios primários. Então, os cladódios primários ficaram. Então nós temos aqui o que a gente considera uma usina ou uma fonte maior para suprir as brotações jovens. Naquela situação anterior, você tinha um cladódio mãe para suprir todas as brotações jovens. Nessa situação, nós deixamos o cladódio mãe mais os cladódios primários. Então, a usina aqui, a fonte é muito maior. Essa é uma condição de sequeiro, né? Sem irrigação. Então, a primeira discussão é a lavoura irrigada, a lavoura de sequeiro. Se a gente está sob sequeiro, o ideal é que se deixe uma reserva maior. Pois não, quando ocorre a colheita da palma, ela vai se processar no período mais seco do ano, que é aí que ocorre a falta de alimentos para o gado. Então, essa forragem é necessária no período mais seco. Então, se tivermos uma boa reserva, essa planta vai conseguir suprir os brotos jovens, que a princípio são brotos C3. Não tem o metabolismo CAM. O metabolismo CAM se restringe aqui aos órgãos mais velhos. Os órgãos mais jovens são drenos. Eles fazem fotossíntese e fazem como C3, mas eles gastam o que eles produzem e eles consomem. Ainda depende do suprimento da reserva do cladódio mãe ou dos cladódios primários ou secundários que ficarem aqui. Então a recomendação é, em condição de sequeiro, deixar uma fonte maior, principalmente em anos com maior variabilidade climática, como tem ocorrido ultimamente, em anos em que atrasa muito o início da estação das chuvas. Então, se cortarmos essa palma, por exemplo, colhermos em julho, e a chuva, em vez de iniciar em outubro, nessa região nossa, só iniciar em dezembro ou a mesma em janeiro do próximo ano, tem que ter muita reserva para essa fonte suprir os cladódios jovens que brotam logo após o corte, independente da umidade do solo. A brotação vai ocorrer. E se não tem umidade no solo, essa planta vai ser drenada pelos cladódios jovens. Então, quanto maior a reserva aqui, melhor nessa situação. Então, nós vemos a emissão de brotação logo após o corte e uma reserva grande nessa situação. Então, em sistemas irrigados, então aqui em sistemas irrigados, processou-se o corte ou a colheita toda no cladódio mãe. Então, a preocupação com a reserva, com o tamanho da fonte, não é tão importante aqui, ou não é tão essencial aqui. Porque, como você vai irrigar após o corte, caso as chuvas atrasem, isso não vai causar problema, não haverá falta de umidade no solo. Então,
essa planta emitirá uma série de cladódios aqui, de brotações jovens, mas há suprimento de água via irrigação e os cladódios jovens vão funcionar como C3 e esses cladódios maduros da planta, do cladódio mãe aqui, como planta CAM, mas você está irrigando e a planta consegue suprir, né? A planta consegue crescer bem sem esgotar o cladódio mãe, por conta do fornecimento. Nesse caso aqui, voltando uma foto da mesma situação anterior, área de sequeiro, em que deixou o cladódio mãe mais os primários, que vão garantir o suprimento das brotações. Isso aqui quando a área era bem manejada, adubada todo ano. Aqui nós temos a mesma área, numa foto 3 anos depois, em que não se manteve a estratégia de adubação. As brotações vão ocorrer após o corte e a planta não tem reserva suficiente para poder suprir as brotações. Então, um detalhe é deixar uma maior fonte em condição de sequeiro. Outro detalhe é, todo ano essa planta requer adubação. Se a extração de nutrientes e a exportação de nutrientes para fora da área via os cladódios colhidos, que vai para a alimentação animal, é muito grande. Se esse solo não tiver uma boa capacidade de suprimento de nutrientes, principalmente potássio, magnésio e cálcio, que são os nutrientes bastante exportados pela palma, se você não fizer reposição via adubação anual, essa área vai se esgotando e aquela reserva vai ficando menor. Aqui já é outro caso. Caso de área de sequeiro em que foi cortado, colhido, deixando apenas o cladódio mãe. O início das chuvas atrasou bastante e a planta não aguenta. O índice de mortalidade é muito alto. Então, a princípio, fechamos 2 raciocínios. Se a área é irrigada, eu posso cortar com segurança no cladódio mãe, corte anual. Se a área de sequeiro, eu devo deixar uma reserva maior e não cortar no cladódio mãe. Principalmente porque em alguns anos a chuva atrasa bastante. Só que o meu manejo tem que ser contínuo. Eu não posso adubar o palmal esse ano, no próximo corte eu não adubo. Aqui uma situação de sistema de produção de sequeiro. Na foto anterior era um sistema que foi dimensionado e foi planejado para aumento do índice de mecanização, então tem carreadores para facilitar a passagem de máquina. Aqui já é um espaçamento convencional, em que não há passagem de máquina, é todo manual, corte é todo, o transporte dos cladódios colhidos é todo manual, ou no máximo com tração animal. Nesse caso aqui só cabe mesmo a carriola, então ele é manual de fato, mas é feito o manejo de adubação, todo corte, e todo corte é feito deixando a mãe e os cladódios primários. É a mesma área, situação semelhante. Então o corte é feito na junção. Aqui ficou um pouco fora da junção, mas o ideal é na junção. Para quê? Para facilitar a cicatrização, para evitar a penetração de patógenos numa ferida um pouco maior. Então, se você faz na junção do cladódio filho, do cladódio que vai ser colhido com o cladódio primário que vai ficar aqui, você melhora a prevenção com relação ao ataque de patógenos. Então, veja que foi cortado, foi adubado na sequência, ainda na seca com adubação orgânica. No período chuvoso, vai ser feita a adubação química. Se for o caso, se não for um sistema orgânico, se for um sistema orgânico, vai repetir a adubação orgânica. Então, a reserva aqui é suficiente para, mesmo na seca, fazer com que essa planta, que os cladódios jovens dessa planta cresçam bem, até a espera do novo período chuvoso. Isso que a gente falou e ilustrou com fotografias pode ser compreendido quando a gente estuda esse trabalho aqui. Taxa de assimilação líquida de CO2 ao longo de 24 horas para cladódios mãe maduros de Opuntia ficus. Quando o manejo foi feito deixando nenhum cladódio filho, um cladódio filho, 2 cladódios filhos, 4 e 8. O que aconteceu no período seco e depois no período chuvoso?
E esses autores, é um trabalho estrangeiro, aqui a chuva foi ocorrer no período de junho, as precipitações, mas os autores observaram um ganho de fotossíntese, um ganho diário por cladódio mãe, foi reduzido com o aumento dos cladódios filhos para 8, especialmente durante a seca. Então veja bem, você cortou, deixou o cladódio mãe, e aí, à medida que você deixou que brotações surgiram, né? E o cladódio mãe não tinha que sustentar cladódio filho, não tinha que suprir cladódio filho nenhum, suprir 2 cladódios filhos, 1, 2, 4 e 8. À medida que você aumenta o número de cladódios, ou seja, aumenta o tamanho do dreno para a mesma fonte, o ganho diário de fotossíntese do cladódio mãe foi reduzido. Isso mostra que os cladódios filhos aqui, novos, funcionam como dreno. Apesar de serem órgãos fotossintetizantes, o que eles produzem, eles consomem e precisam do suprimento da mãe. Então aqui não é o tamanho da reserva que eu deixei, se eu deixei cladódio mãe primário, cladódio mãe primário secundário, não. Eu deixei a mãe e na hora que brotou, né, no caso do trabalho do autor aqui, ele cortou da mãe e aí ocorreram as brotações. Ele deixou plantas com 1 filho, sem nenhum filho, com 2, com 4 e com 8. E quando aumenta o número de cladódios, a mãe vai sendo drenada e a taxa de fotossíntese dela, o ganho de carbono líquido dela, diminui. Quando ocorreram as chuvas em junho, essas chuvas elevaram o teor de água no solo, diminuiu os efeitos do dreno dos cladódios filhos sobre a absorção líquida de CO2 pelos cladódios mãe. Então a chuva, com o suprimento hídrico, facilita a condição de fotossíntese da planta como um todo, inclusive dos cladódios filhos, diminui o efeito negativo de drenagem dos cladódios filhos sobre o cladódio mãe. A assimilação de CO2, ou a taxa de fotossíntese, foi mais afetada na fase 4 do mecanismo fotossintético CAM, pelos efeitos da seca e pelos efeitos dos números de cladódios drenando. Então são duas coisas. Primeiro, à medida que a seca vai aumentando, a intensidade da seca vai aumentando, o cladódio mãe vai sendo drenado. Quanto maior o número de cladódios que brotaram e você deixou, mais ele vai drenar. Por isso é importante deixar uma reserva maior, ou cladódios primários, cladódios secundários, em plantas de sequeiro. Quando choveu, melhora a situação para a planta fotossintetizar. E durante o período seco, a fase mais afetada do mecanismo CAM foi a fase 4. Fase 4, lembrando, a gente falou na aula parte 2, é a fase de reativação da fosfenolpiruvato carboxilase, a pepcarboxilase, após redução do nível de malato. Abertura estomática, nova formação de malato e fim do período de luz. É aquela parte que se estende das 18 às 20 horas. Aqui nós temos outros dados dos mesmos autores do trabalho anterior, é o mesmo trabalho. Esses dados ilustram como que os cladódios filhos, surgidos após o corte, vão drenando o cladódio mãe. À medida que você aumenta o número de cladódios que você deixou após o surgimento das brotações, de 0 para 8, o conteúdo relativo de água do cladódio mãe diminui de 97% para 59%. Do mesmo modo, o teor de clorofila, ou conteúdo de clorofila no cladódio mãe, diminui de 79 para 53 microgramas por centímetro quadrado. Quer dizer, isso é claramente um efeito de dreno. Aqui nós estamos no período seco. Quanto mais brotações após o corte, que surgirem após o corte, eu deixar para apenas o cladódio mãe, mais água esse cladódio mãe vai perder, mais clorofila esse cladódio mãe vai perder. Por isso a importância de deixar uma reserva maior. Com a duração, né, o aumento da duração do período seco, essa situação vai ficando mais crítica. O conteúdo de clorofila cai até 32 microgramas por centímetro quadrado. O conteúdo de água já não cai mais, fica estabilizado. Quando ocorrem as precipitações no mês de junho,
o conteúdo relativo de água do cladódio mãe volta a uma situação normal, contudo, o teor de clorofila não mais, quer dizer, o cladódio mãe ficou aclorofilado. Quanto menos clorofila, menor a condição para a fotossíntese posterior desse cladódio mãe. Então, se a seca for prolongada e o número de brotações for elevado e a reserva for pequena, constituída apenas pelo cladódio mãe, esse esgotamento pode ser tão intenso a ponto de levar a planta à morte. Primeiro a murcha e depois a morte. Este outro trabalho mensurou a taxa de fotossíntese líquida, assimilação líquida diária de CO2 ao longo do dia por cladódios de 1 ano de idade e por cladódios de 2 anos de idade. E os autores observaram que, em média, a assimilação líquida de CO2 dos cladódios com 2 anos, portanto mais velhos, foi 15% menor que a dos cladódios com 1 ano de idade. Isso sugere que os cladódios de 1 ano são cladódios jovens, estejam trabalhando com o mecanismo C3, o que levaria a taxas de fotossíntese mais elevadas. Para fechar essa discussão sobre relação fonte-dreno, intensidade de corte, a gente apresenta esses dados aqui de um trabalho brasileiro em que os autores cortaram com 1 ano e com 2 anos, colheram com 1 ano e com 2 anos, e sob diferentes intensidades de corte. Colheita preservando somente os cladódios mãe, colheita preservando todos os cladódios primários e colheita preservando todos os cladódios secundários. Então, esses autores encontraram que preservando todos os primários e secundários, a produtividade, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano, é superior à produtividade quando se preserva apenas o cladódio mãe. Isso, junto com as fotografias que a gente apresentou e com os dados dos trabalhos anteriores, ilustra a importância de deixar uma usina ou uma fonte maior. Isso assume importância maior ainda quando o início das chuvas atrasa. Então precisamos pensar que sempre pode ocorrer atraso no início das chuvas. Então a gente tem que ter uma reserva maior. Temos que assumir essa condição. Então, em manejo de palmas sob sequeiro, o ideal é que se deixe ou os cladódios primários, nesse caso aqui no segundo corte, estatisticamente apresentou a mesma produtividade dos secundários. E o ano 2, que a planta já está estabilizada, no segundo corte, a planta tem a produtividade maior para todos os casos do que no ano 1. Tanto se você colher deixando apenas o cladódio mãe, deixando os cladódios primários, deixando os cladódios secundários, a letra A maiúscula aqui indica que no segundo ano a produtividade é maior do que no primeiro. Isso é evidente nos resultados e é lógico em função da planta já estar estabilizada, com um sistema radicular que pode atingir no segundo ano até 2,5 metros, que o sistema radicular ajuda nessa tolerância seca. E a planta já tem a reserva constituída aqui do primeiro para o segundo ano, enquanto no primeiro ano a planta está crescendo para constituir reserva. Então a lógica do que discutimos até agora é, se é sequeiro, o ideal é que deixe uma usina maior. Aqui a gente trabalha na região com cladódio mãe e cladódios primários sob condição de sequeiro e sob irrigação, deixando apenas o cladódio mãe, porque há o suprimento hídrico. A discussão agora, passando para a implantação, a gente inverteu a lógica, nós começamos com a colheita, agora apresentaremos a questão da implantação. Quanto maior a reserva da muda, aqui nós temos cladódios de palma gigante, quanto maior a reserva, maior a segurança produtiva para o primeiro ano. Maior a chance de o stand
que foi implantado com a população seja de 20 mil, de 40, de 60 ou de 80 mil plantas, qual for a população inicial utilizada, essa situação ao final da colheita você tem quase o mesmo número de plantas, porque a mortalidade é bem menor quando se usa reserva, cladódios com reserva maior. Então a muda tem que ser sadia, livre de problema de cochonilhas, de fungos, mas acima de tudo ela tem que ter boa reserva, essa é a base. Lógico que a reserva é variável com a cultivar, cada cultivar tem o seu tamanho de cladódio ou de raquete. Então você tem cladódios maiores, os cladódios têm que ser maduros, não podem ser cladódios jovens, não devem ser velhos também, excessivamente velhos. Quando você tem muita reserva e falta material de plantio, você pode até fazer um corte. Normalmente um corte em bisel. Esse material, o material estava com 50 centímetros, 60 centímetros, até 70 de tamanho de raquete, no comprimento maior. Então aí você dá um corte em bisel e a planta vai estabelecer, vai enraizar e tem condição de suprir as brotações. O ideal é não utilizar reduzindo o tamanho do cladódio. Mas quando falta material para alguma cultivar, você pode fazer uso dessa forma. Aqui, uma lavoura que foi implantada de palma gigante e a estação chuvosa atrasou. Então, começam as brotações e essas brotações jovens fazem fotossíntese, vai passar o período chuvoso, mas inicialmente elas vivem às custas do cladódio mãe. Então, quanto maior a reserva aqui, melhor a condição para crescimento desses cladódios jovens. Porque a fotossíntese dele é praticamente para o seu autossustento. Eles não são fonte, eles são drenos, como a gente já ilustrou. Aqui, após um ano, colheu, um ano e meio, na realidade, uma lavoura de sequeiro, foi colhido e deixou apenas o cladódio mãe, e as chuvas atrasaram bastante, quer dizer, da época de corte até a primeira chuva foi algo em torno de 90 dias, e simplesmente a lavoura sucumbiu. Então, qual a segurança produtiva que nós temos? A gente teve a primeira colheita, um ano e meio após o plantio, cortou deixando apenas o cladódio mãe, a fonte é pequena, a seca demorou, essas brotações drenaram, como a gente ilustrou com dados de outros trabalhos aí, drenaram esse cladódio, e aí o índice de mortalidade é alto após o primeiro corte, se a chuva demorar. Por isso é importante refletir sobre as reservas. Então essa é a situação comum que você vê no campo. Então, lavoura de sequeiro, o ideal é deixar uma fonte maior, constituída pelo menos pela mãe e os cladódios primários. Então você corre o risco do fracasso. Então o sucesso da continuidade da cultura está na reserva também. Essa situação não é uma situação desejada. Aqui, ó, ao contrário, nós temos uma situação desejável. Nós temos uma fonte composta pela mãe e pelos cladódios primários. Então esses cladódios que brotarem aqui têm uma relação, número de cladódios por uma base, por uma usina bem maior. Então, essa situação de uma fonte maior vai favorecer a brotação. Senão a gente corre o risco de ter um fracasso. Esse é o típico fracasso. Manejo apenas do cladódio mãe, estação da chuva atrasou e a planta sucumbe. Então não há tolerância à seca de uma espécie dessa que vai conviver com um ambiente que pode ser mais inóspito a depender do ano, com um manejo errado. Então a estratégia de manejo passa pela percepção de que a gente tem que deixar uma usina maior. Esta é a base do raciocínio, principalmente para a cultura de sequeiro. Esse aqui, cultivo irrigado, mas mal manejado e com corte apenas deixando a mão. Não adianta só irrigar se a fertilidade do solo é baixa, se você não resolver o déficit de fertilidade com adubação. Então há um desvio do ótimo aqui e você tem que diagnosticar qual é o problema aqui, não era só suprimento hídrico. O que é mais efetivo para aumentar a produtividade de massa verde, matéria seca e de água em palma forrageira?
adubação, irrigação ou densidade de plantio. Discutiremos esse assunto a partir de agora. Antes, vamos conceituar o que seria a eficiência de uso da água ou produtividade da água. Conceitualmente, é dividido em eficiência instantânea de uso da água, da folha, em plantas que possuem esse órgão, que seria a quantidade de produtos da fotossíntese ou a taxa de fotossíntese pela taxa transpiratória. A taxa de fotossíntese aqui expressa em micromol por metro quadrado por segundo de CO2 fixado por milimol por metro quadrado por segundo de água transpirada. Então, a eficiência de uso da água é avaliar a razão entre a produção e a quantidade de água, seja a produção considerando taxa de fotossíntese e transpiração, ou do ponto de vista da planta, produtividade de matéria seca, quantidade de matéria seca produzida, por milímetro de água transpirada. Ou ainda, quantidade de massa verde ou massa fresca, no caso da palma aqui de massa verde, por milímetro de água transpirada, considerando a lâmina bruta, que é a lâmina total aplicada, considerando aí a eficiência de aplicação potencial, que é variável com o sistema de irrigação. O sistema de irrigação localizada tem maior eficiência de aplicação potencial. As plantas CAN, de uma forma geral, têm eficiência de uso da água muito maior do que a C3 e também do que a C4, mas bem maior do que a C3. Mas como fazer com a planta CAN? Aumentando a densidade de plantio, por exemplo, de 20 para 60 para 80, nós vamos aumentar a produtividade dessa água, se for de sequeira, porque você aumentou a população. Se aumentou a produtividade, a chuva é a mesma, é uma maneira de, uma estratégia de você aumentar a eficiência de uso da água. Do mesmo modo, plantas adubadas e plantas não adubadas, quando comparadas numa situação de mesma precipitação, com a produtividade maior, aumenta-se a eficiência de uso da água. E com o uso da irrigação, quais as estratégias de irrigação, frequência de aplicação de água, turno de rega, sistema e métodos de irrigação para você aumentar a eficiência de uso da água. Vamos discutir esse assunto. Iniciamos a discussão com os dados de produtividade de massa verde, matéria seca e de eficiência de uso da água, num estudo conduzido na região de Guanambi, em que se comparou tratamento de sequeiro e tratamentos de irrigação, variando de 5 litros por metro, aplicado a cada 15 dias, 7% de evapotranspiração de referência, 15% de evapotranspiração de referência, 33% e 50% de evapotranspiração de referência, variando o intervalo de 15 dias, 7, 3 e 2 dias entre aplicações, utilizando a água com salinidade muito alta, com a condutividade elétrica de 3,6 decissímil por metro. E no sétimo tratamento, 100% da evapotranspiração de cultivo aplicada diariamente com a água com a condutividade elétrica de 0,75 decissímil por metro. As produtividades de massa verde foram maiores no primeiro ciclo para esses tratamentos de 33% a 100% da evapotranspiração de cultivo, independente se a água foi de maior salinidade ou de menor salinidade. As produtividades de massa verde e de matéria seca no segundo ciclo, do mesmo modo, foram semelhantes para uso de água com maior salinidade ou com menor salinidade, utilizando 33% de evapotranspiração ou 100%. Então, o trabalho mostra que é possível você utilizar uma água com salinidade muito alta e aplicá-la numa quantidade menor e obter produtividades de massa verde e de matéria seca compatíveis com a água de melhor qualidade. Quanto à eficiência de uso da água da chuva e de água da irrigação, a primeira de água da chuva, a segunda água da irrigação, no primeiro e no segundo ciclo, os valores aqui para a água de chuva, os valores de eficiência de uso da água do tratamento sem irrigação, logicamente são maiores, porque você não usou água de irrigação
Então, para a mesma precipitação, você teve o aporte apenas da chuva, assim a produtividade da água do sequeiro aqui é maior. Quando você considerou a produtividade da água ou a eficiência de uso da água da irrigação, os tratamentos que aplicaram menor quantidade de água apresentaram naturalmente maior eficiência de uso da água. Quanto maior a lâmina aplicada aqui, em função do percentual da evapotranspiração de referência, menor a eficiência de uso da água. Bom, o uso da irrigação, nesse caso, proporcionou aumento de produtividade de massa verde e de produtividade de matéria seca, mas não da eficiência de uso da água, o que é lógico, porque aqui você está contando apenas com a precipitação. Os dados apresentados nesse quadro mostram o incremento de produtividade e de água armazenada numa lavoura de palma com o uso da irrigação. Nós temos aqui dois estudos, um estudo conduzido em Senhor do Bonfim, considerando diferentes cultivares de palma, orelha de elefante mexicana, ipa sertânia, miúda, gigante, orelha de onça, sob condição de sequeiro e irrigado. E um estudo em Guanambi, sob condição de sequeiro e irrigado com a cultivar gigante. Trata-se daquele estudo apresentado no slide anterior, aqui reduzido a tratamentos sequeiro e irrigado. Nesses estudos foram avaliados o teor de matéria seca, a produtividade de massa verde, a produtividade de matéria seca, o decréscimo no teor de matéria seca com a irrigação, o incremento na produtividade de massa verde com a irrigação e o incremento na produtividade de matéria seca com a irrigação. Quer dizer, apesar da irrigação decrescer o teor de matéria seca, assim como a adubação também decresce, só que menos, né? Apesar de decrescer o teor de matéria seca, qual é o aumento percentual das produtividades de massa verde e de matéria seca com a água? Nesse caso do trabalho de Senhor do Bonfim, o autor observou que o menor decréscimo do teor de matéria seca com o uso da irrigação ocorre na miúda, 14%. O maior decréscimo do teor de matéria seca ocorre na palma gigante, 20,76%. Quer dizer, quando a gente usa água, o teor de matéria seca da palma gigante, que normalmente é em torno de 10%, se você perguntar qual é o teor de matéria seca da palma, você vai falar assim, 10%. Você não vai errar muito. Mas quando você irriga, diminui esse teor de matéria seca. E esse teor pode decrescer bastante. No caso desse trabalho aqui, o teor decresceu 20% da palma gigante. Nesse outro trabalho de Guanambi, o teor de matéria seca decresceu 33%. Então, olha que há variações ambientais, né? O maior incremento de massa verde foi na palma gigante, nesse trabalho de Senhor do Bonfim. Foi na palma gigante. Quer dizer, quando se irrigou, aumentou muito a produtividade de massa verde. Como o teor decresceu bastante, não foi a gigante a palma que apresentou maior produtividade de massa verde, maior incremento de matéria seca. O maior incremento de matéria seca foi observado aqui na ipa sertânia. E o menor incremento de matéria seca foi observado aqui na orelha de onça. Então, a orelha de onça, quando se utilizou a cultivar a orelha de onça, a irrigação levou a um menor incremento de massa verde e um menor incremento de matéria seca, percentualmente, quando comparado às outras cultivares. Então, nesse caso, qual foi a cultivar que mais respondeu à irrigação? Com a produtividade de matéria seca, a ipa sertânia. Para a produtividade de massa verde, a gigante. No caso do trabalho conduzido em Guanambi, o decréscimo do teor de matéria seca da gigante foi elevado e maior do que observado em Senhor do Bonfim. Então, as cultivares respondem de forma diferente à irrigação. Mais uma curiosidade. Enquanto a água armazenada nos cladódios, se você está irrigando, você está aportando muita água. Né? Você está aportando mais água que só sob a condição de sequeiro. Então, se você pegar esses tratamentos aqui de Senhor do Bonfim, por exemplo, a cultivar que menos armazenou água nos cladódios, já é litro por hectare.
Então você tem uma produtividade de massa litro por hectare, foi a miúda. Então a miúda, ela teve pouco decréscimo do teor de matéria seca. Então ela manteve razoavelmente o teor de matéria seca característico da cultivar. Então a quantidade de água armazenada por hectare corresponde aqui a 37 mil litros. Quando você pega a palma gigante, que aumentou muito a produtividade de massa verde, e teve um decréscimo muito grande no teor de matéria seca, quer dizer que foi convertido em água. A água passou a ocupar esse espaço. Né? A água passou a ocupar esse espaço. Então, nesse caso aqui, a água armazenada numa condição de irrigação corresponde a um valor de 301.886,09 litros por hectare. Então, o maior armazenamento de água na condição de irrigação foi da palma gigante, porque o teor de matéria seca decresceu muito. No caso da miúda aqui que a gente colocou, é o menor armazenamento de água na condição de sequeiro. Então, em condição de sequeiro, 37 mil, não irrigado, como falamos anteriormente. Em condição irrigada, 139 mil. De toda forma, a palma gigante foi a que mais armazenou água, porque o teor de matéria seca decresceu com o uso da irrigação. E a palma miúda, sob sequeiro, foi a que menos armazenou água. Sob condição de irrigação, quem mais armazenou água, 300 mil litros por hectare. Isso é uma reserva muito grande. Então a palma entra aí como uma fonte de água importante para a dessetentação dos animais no período seco. Imagine, 300 mil litros de água armazenado aqui. Já uma palma de sequeiro, miúda, 37. Se você pegar a gigante sob sequeiro, você tem 73 mil litros armazenado. Irrigada, 300 mil litros. Então, aqui na condição de Guanambi, a mesma palma armazenou irrigada 191 mil litros. Embora o teor de matéria seca aqui tenha sido bem menor, porque caiu 33%, mas a produtividade também foi menor. Então aí a gente avalia o quanto de água nós temos usado, recalculado aqui, o quanto de água está armazenado quando se usa irrigação. Então muitas das vezes a gente está aumentando só água, por isso que é preciso avaliar bem a produtividade de matéria seca, ver se compensa ou não compensa irrigar. Principalmente na cultivar gigante, que decresce mais o teor com o uso da irrigação. Agora vamos analisar as produtividades de massa verde, matéria seca e água em função da adubação, não mais em função da irrigação. Então nós temos um trabalho aqui realizado na região de Guanambi com o uso de diferentes adubações sem adubação, uso de adubação química com NP2O5 e K2O, uso de adubação orgânica, 30 toneladas por hectare de esterco bovino, uso de adubação organo-mineral, aportando 30 toneladas mais 150, 300 e 300 kg por hectare de NP2O5 e K2O, 150, 300 e 600, 60 toneladas de esterco, 60 toneladas mais 300 de P2O5, 300 de K2O, 60 mais 300 de P2O5, 600 de K2O, 90 toneladas de esterco e 90 toneladas de esterco, 300 de K2O, 90 toneladas de esterco mais 600 de K2O. O teor de matéria seca foi maior, 127,40 gramas por quilo, que corresponde a 12,70% do tratamento sob sequeiro. Nesse trabalho, foi avaliado o teor de matéria seca, a produtividade de massa verde, a produtividade de matéria seca e a produtividade da água, base de matéria seca. Foram avaliadas essas variáveis em 3 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo de estabelecimento da planta. As produtividades são naturalmente menores. No segundo ciclo, que a planta já está estabilizada, e toda a condução aqui, todo o manejo dessa área adubada, a partir da primeira colheita, do primeiro ciclo, foi feito deixando o cladódio mãe e os cladódios primários, a produtividade já aumenta, você tem um sistema radicular desenvolvido e uma fonte ou usina maior, então as produtividades aqui já aumentam no segundo ciclo e aumenta mais ainda no terceiro ciclo, tanto de massa verde quanto de matéria seca. E, consequentemente, da produtividade da água também. Porque você tem prestações diferentes nos anos diferentes. Aqui foram consideradas no cálculo da eficiência de uso da água,
mas a produtividade aqui já é maior. Então aumenta a produtividade da água. E veja bem que alguns tratamentos, como um tratamento com doses maiores na adubação química, 0,300, 300, 600 de N, P2O5 e K2O, foi comparado no terceiro ciclo a essas adubações orgânicas. Então, as adubações orgânicas, de forma geral, ou a adubação organo-mineral, com 30 toneladas de esterco, mais o aporte de adubo químico, ou só a adubação química completa, propiciaram produtividades de matéria seca produtividade de água muito próximas e produtividade de matéria seca também, principalmente no terceiro ciclo, de massa verde no terceiro ciclo, semelhantes. Mas, de forma geral, o uso do esterco, que é uma condição obrigatória, o uso de algum material orgânico no cultivo da palma forrageira, vai melhorar a população microbiana, vai melhorar a distribuição de raízes, vai melhorar as características de arejamento, de porosidade do solo e o fluxo de nutrientes do solo para as raízes. Então a gente mostra aqui que a adubação por si, ou mineral com doses mais elevadas, ou organo-mineral ou orgânica com a dose mais alta, propicia produtividades de matéria seca maiores do que 20 toneladas, que é o que interessa aqui, ou em torno de 20 toneladas por hectare ano, e maior produtividade da água, maior que 20 kg por hectare por milímetro. E qual é a convergência mínima que se deseja em palma forrageira? 200 toneladas de massa verde por hectare, que ocorre aqui no segundo e terceiro ciclo, com essas adubações orgânicas ou organo-mineral, ou a mineral com dose cheia, com dose mais alta. Produtividade de matéria seca acima de 20 e eficiência de uso da água acima de 20 kg por hectare por milímetro. Então a adubação, por si, aqui é uma lavoura sob sequeiro e foi avaliada em 3 ciclos. Então a adubação em si aumenta muito a eficiência de uso da água e muito a produtividade de matéria seca. Essas produtividades de matéria seca aqui são comparáveis àquelas produtividades que mostramos naquele trabalho lá com diferentes cultivares, só que com o uso de irrigação. Quer dizer, você consegue produzir a mesma coisa no sequeiro bem adubado. Então eu preciso analisar direito esses dados. Vamos analisar agora o incremento da produtividade de massa verde e da produtividade de matéria seca e o decréscimo do teor de matéria seca com a adubação. Aqui temos dados de 3 trabalhos. O primeiro refere-se ao mesmo trabalho apresentado no slide anterior, agora considerando apenas a adubação mineral, organo-mineral, com 90 toneladas por hectare de esterco, mais 600 kg de K2O e sem adubação. Outro trabalho apenas com adubação orgânica em 2 ciclos, aqui 2 autores diferentes, mas ciclo 1 e ciclo 2, sem adubação e com adubação orgânica, fornecendo 90 toneladas por hectare de esterco, no primeiro e no segundo ciclo. E o terceiro, apenas um ciclo com adubação química, com N, P2O5 e K2O, utilizando 200, 150 e 100 kg por hectare de N, P2O5 e K2O. Então foram avaliados o teor de matéria seca, a produtividade de massa verde, a produtividade de matéria seca, o decréscimo no teor de matéria seca e o incremento nas produtividades de massa verde e matéria seca. Então foram anos diferentes desses trabalhos e tratamentos diferentes. Nesse trabalho com adubação organo-mineral, no primeiro ano, a matéria seca, todos foram com palma gigante e todos realizados aqui na região de Guarani. O decréscimo do teor de matéria seca foi 23% no primeiro ano e o incremento na produtividade de massa verde, 125,98% e de matéria seca, 72%. No segundo ano, não houve decréscimo no teor de matéria seca, e sim um pequeno acréscimo. Assim como no terceiro ciclo também um pequeno acréscimo. Então a matéria seca decresce com a adubação, mas nesses casos houve um pequeno acréscimo. E o incremento na produtividade de massa verde devido à adubação foi de 175%. E na produtividade de matéria seca, 182%. Então a planta está estabilizada no segundo ciclo e terceiro ciclo, com o sistema radicular estruturado, com a reserva
formada e deixada na colheita como uma usina maior, mantendo a mãe, o cladódio mãe e os cladódios primários. Então, as produtividades aqui são maiores, naturalmente. Então, o incremento da produtividade de resposta à adubação é maior. Nesse caso do trabalho com adubação orgânica, no ciclo 1, não houve decréscimo no teor de matéria seca, no ciclo 2, um decréscimo de 14%. No ciclo 2, o incremento na produtividade devido à adubação orgânica foi de 180% na produtividade de massa verde e de 146% na produtividade de matéria seca. No caso do trabalho com adubação química, houve um decréscimo de 18% no teor de matéria seca, o incremento na produtividade de massa verde foi de 135% e de 69% na matéria seca. Quer dizer, assim como a irrigação, a adubação avaliada de forma separada aumenta a produtividade de matéria seca, aumenta a produtividade de massa verde. Agora, quanto de água armazenada existe aqui nesses tratamentos com adubação? Convertendo em litros por hectare, porque há um pequeno decréscimo ou não. Nesse caso aqui houve um pequeno acréscimo do teor de matéria seca. Nesse caso aqui, no primeiro trabalho, que envolveram três ciclos de produção, a maior quantidade de água armazenada foi no terceiro ciclo, 298 mil litros por hectare. Quer dizer, a produtividade de massa verde foi para 321, saindo de 116 no tratamento sem adubação para 321, e isso corresponde a 298 mil litros de água armazenada. Valor correspondente é a mesma palma gigante, aquele lá em Senhor do Bonfim com a palma gigante quando se utilizou irrigação. Então você tem uma quantidade de água armazenada muito grande, mas você tem uma produtividade de matéria seca bastante elevada aqui. E nesse caso do tratamento sem adubação, quando você considera esses três ciclos, no primeiro ciclo tem 65 mil litros de água armazenada aqui, contra 298 já no terceiro ciclo das plantas que receberam adubação. E por que o teor de matéria seca decresceu, ou não decresceu e teve um pequeno acréscimo nesses tratamentos aqui? Porque esse tratamento com adubação organomineral está considerando o aporte de 600 kg de K2O do adubo químico, mais 225 kg de K2O do adubo orgânico, porque 90 toneladas de esterco por hectare, cada 30 toneladas supre mais ou menos 75 kg de K2O. Esse é um cálculo teórico, né? No trabalho de adubação mineral, a quantidade, ou adubação química, a quantidade de água armazenada corresponde a 285 mil litros de água por hectare. Então, essa reserva de água é importante computar como um suprimento hídrico, né, para a dessedentação dos animais no período seco. E a densidade de plantio? Como influencia no aumento da produtividade de massa verde e de matéria seca? Esses dados do professor Park Nobel, da Universidade da Califórnia, mostram o aumento da produtividade de matéria seca com índice de área de cladódio até um valor de 5 em sistemas de produção irrigado e sequeiro, numa condição mais amena no Chile, com temperaturas mais favoráveis ao crescimento e desenvolvimento da palma. A produtividade elevou até próximo de 30 no sistema de sequeiro e próximo a 50 toneladas por hectare no sistema irrigado. A partir daqui, do IAC5, o IAC é a área de cladódio da planta pela área de solo, a razão entre área de cladódio e área de solo, e reflete o espaçamento na população de planta. Esse valor máximo com o IAC igual a 5 indica que a partir daqui, populações que elevem o IAC a valores maior que 5 não aumenta a produtividade, pelo contrário, podem causar decréscimo por conta do alto sombreamento. O experimento realizado na região de Guanambi, com população de plantas variando de 22.857 até 95 mil plantas,
num sistema com configuração para plantio mecanizado, fileira quádrupla e carreadores que permite a passagem aqui de máquinas para distribuição de fertilizantes, para aplicação de produtos fitossanitários, se for o caso, para transporte da colheita. A produtividade de massa verde variou com a população de plantas, ajustando o modelo quadrático e aumentou até a máxima produtividade de 159 toneladas por hectare, o megagama por hectare, com a população de 69 mil plantas. A população foi até 95. Do mesmo modo, a produtividade de matéria seca ajustou o modelo quadrático e aumentou até 64 mil plantas. E o IAC aumentou de forma linear, como era esperado com o aumento da população de plantas, mas a partir de 65 mil plantas, com 65 mil plantas, já atinge esse valor de IAC igual a 5, como mostrado aqui. E isso indica que, atingido o valor de 5, a tendência é de decréscimos na produtividade. Então, tem experimentos que mostram incremento de produtividade de palma com população de 120, 180 mil aí na literatura. Como falei em slides anteriores, há uma variação ambiental muito grande. Mas, de toda forma, é difícil esperar com essa superpopulação, porque tem a questão do próprio sufocamento, que aumenta a chance de mortalidade em populações muito altas. Fora disso, uma questão prática é: o uso de populações acima de 80 mil plantas aumenta demais o custo de implantação do palmal. Isso pode inviabilizar financeiramente a atividade. Pense em preço de cladóides, de raquete, seja convencional ou seja de cultura de tecidos, com valores de 30 centavos, de 50 centavos ou até mais. Quando a seca é muito intensa, a palma valoriza muito e a muda, consequentemente, também. E isso pode inviabilizar só pelo uso de populações excessivamente altas. Então temos que refletir bastante nesse aspecto. Resumindo a nossa apresentação, inicialmente discutimos a influência do clima e do solo na expressão da produtividade da palma forrageira. Também frisamos bastante a importância de identificarmos qual o fator que está no mínimo em cada ambiente que limita a expressão da produtividade da cultura. Posteriormente, discutimos o conceito de relação fonte-dreno e sua aplicabilidade para definir estratégias de implantação e de intensidade de corte no momento da colheita. Por último, apresentamos dados de experimentos de palma conduzidos sob irrigação e com adubação e qual a contribuição percentual, tanto da adubação quanto da irrigação, para aumento das produtividades de massa verde, de matéria seca e da eficiência de uso da água ou produtividade da água. Muito obrigado. As informações que apresentamos aqui constam nesse livro Palma Forrageira, do Plantio à Colheita, do qual eu sou editor, junto com o professor Aloysio Borém, da Universidade Federal de Viçosa, e a pesquisadora Maria Geralda Vilera Rodrigues, da EPAMIG Norte. E vários outros autores do IPA, de Pernambuco, da EPAMIG Norte, do IF Baiano e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Itapetinga. Para contato, o meu e-mail institucional é sergio.donato@ifbaiano.edu.br e os e-mails alternativos Yahoo e Gmail constam aqui. Muito obrigado.